impulso, quantidade de movimento, força, tá aí o edital Enem, conceitos de forças externas e internas, lei da conservação da quantidade de movimento e teorema do impulso. Pessoal, impulso de uma força constante. Uma força constante, nós temos força vezes intervalo de tempo, tá? Então, como se calcula impulso? Nem sempre a questão é de cálculo, mas muitas vezes a expressão matemática é importante para que tu raciocine em cima da grandeza impulso. Força é dada em Newton, tempo em segundos, então o impulso em Newton vezes segundo, beleza? Se a força for variável, nós vamos fazer a área do gráfico. A área do gráfico vai te dar, então, o impulso dessa força que é variável. Claro que não vai aparecer essa área aí toda torta, tá? Vai aparecer uma área que tu conhece, uma área de um triângulo, de um trapézio, quem sabe. Então, dali, a área vai te dar o impulso que vai ser a variação da quantidade de movimento. Aqui acabei editando antes, vou apagar aqui. Vou apagar. Vamos deixar tudo limpo agora para a nossa apresentação. Beleza? Então, ali, pessoal. Para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados sem atrito. E com a possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação conforme a figura. Na descrição do movimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer o plano inclinado de um determinado nível, ela sempre atinge no plano ascendente no máximo nível igual a que ela foi abandonada. Então, se eu, ângulo de descida, se eu atiro daqui, no máximo ela chega até aqui. Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, a esfera. Então, eu reduzo esse ângulo aqui a zero. O que acontece com a esferinha? Então, a esfera desce, ela adquiriu movimento durante a descida. E aí, o que acontece com ela? Aí, a alternativa A. Se manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. Pessoal, como não há atrito, está lá, destacado, não há atritos. Quando ela adquiriu movimento no plano horizontal, aquele movimento, aí tu tem que ter uma noção de movimento. Um movimento retilíneo uniforme só se modifica se tiver uma força resultante. Aí eu botei o desenho aqui, da esfera. Eu tenho peso para baixo e normal para cima. Como não há nenhuma força na horizontal, a força resultante na horizontal será então zero. Então F, agora vai ficar melhor até para escrever. FR igual a zero, FR igual a zero. Então, o que nós vamos ter se a força resultante é zero? Que a velocidade será constante. E se a velocidade ficar constante, olha o que nós temos. Será que o impulso da resultante sobre ela será nulo? Claro que vai ser, né? Então, vou voltar aqui, vou ir para a minha... Opa! Pessoal, hoje está complicado. Acho que é o meu teclado aqui. Tá. É o meu teclado que não está funcionando direito. E aí não está trocando. Então vamos lá. Aconteceu uns probleminha. Hoje é o dia. Vamos lá. Então, se o impulso da força resultante. Será a força resultante vezes o tempo, como eu acabei de ver. Se eu acabei de falar que se a velocidade é constante, a força resultante é zero, o que vai acontecer? Se eu tiver força resultante zero, eu terei impulso igual a zero. Tá beleza? Então, vamos trocar, vamos voltar para lá. Então, fechou aqui, fechou a alternativa A de Argentina. Então, depois, quando ela desce o plano e mantém a velocidade constante, como velocidade constante não tem aceleração, não tendo aceleração, não tem força resultante, não haverá impulso da força resultante. Agora, ela manterá sua velocidade constante, certo? Pois o impulso na descida continuará a empurrá-la, não tem impulso empurrando. Isso aqui só para o aluno que tem a concepção errada de força e movimento. Na aula passada nós vimos concepções, na 4, concepções clássicas de força e movimento. Tá beleza, pessoal? Então tá aí a questão do Enem de 2014. Nunca tinha caído, então, até então, nunca tinha caído impulso e quantidade de movimento. 2014 caíram 2 questões, nós vamos ver as 2 hoje. Quantidade de movimento, como é que se calcula a quantidade de movimento, pessoal? Quantidade de movimento se calcula com massa vezes velocidade. Importantíssimo, a quantidade de movimento, olha aqui, quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. O vetor
vetor velocidade vai determinar a direção e o sentido do vetor quantidade de movimento. Então, se a velocidade é para a direita, a quantidade de movimento é para a direita. Se a velocidade é para cima, a quantidade de movimento é para cima. Sempre na mesma direção e sentido. Unidade do sistema internacional. Massa em quilogramas, velocidade em metros por segundo e quantidade de movimento em quilograma vezes metro por segundo. É um produto. Não tem nenhum nome especial para a grandeza, a quantidade de movimento. Tá beleza? Agora, te liga nessa pergunta. Eu tenho aqui dois corpos, um de 2 kg e velocidade de 5 metros por segundo. Outro de 5 kg e 2 metros por segundo. Em geral, o que as pessoas pensam? As pessoas pensam assim. Olha a pergunta. As quantidades de movimentos são iguais? Bom, o cara pensa assim. Professor, eu acho que sim. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade? Não é massa vezes velocidade? 2 vezes 5, 10. 5 vezes 2, 10. Então o cara faz a conta, olha lá o cara faz a conta. Ó. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 2, 10. Então as quantidades de movimento são iguais ou diferentes? O que as pessoas respondem? Que são iguais. Mas não. Como não? Não deu 10 e 10? Tu tá doido? Não, não tô doido. Pessoal, a quantidade de movimento deu 10 e 10. Tá? Então o que vai acontecer? Elas são iguais em módulo. Mas tá vendo que um corpo está indo para a direita e outro está indo para a esquerda? Corpos que se movimentam em sentidos contrários têm quantidade de movimentos diferentes. Mas como assim? É porque a do primeiro, a do 1 em romano, é 10 kg metro por segundo horizontal para a direita. Do outro, da quantidade de movimento 2, é 10 kg metro por segundo para a esquerda. Mas só o sentido ser diferente, a quantidade de movimento já é diferente? Já é diferente. Muda a quantidade de movimento. Então, importantíssimo aí a grandeza, quantidade de movimento. Tá beleza, pessoal? Tranquilinho? Então, vamos se ligar nesse aspecto vetorial. Teorema do impulso, importantíssimo. Em aula, pode assistir a aula no YouTube, a aula premium, está lá a dedução do teorema do impulso. O impulso da força resultante sempre será igual à variação na quantidade de movimento. Sempre que tiver impulso da força resultante, haverá variação na quantidade de movimento. Tá beleza? Tanto que as unidades Newton vezes segundo e quilograma vezes metro por segundo são unidades iguais. Dimensionalmente elas são iguais. É fácil provar isso aí. É só lembrar que Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Esse segundo aí, com o quadrado se corta, fica quilograma vezes metro por segundo. Tá? Então, sempre que eu quiser calcular o impulso da força resultante, há uma segunda maneira. Não é só força resultante vezes tempo. Eu posso pegar massa e velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial. Tá bom? Agora, dá uma olhada nesse GIF animado aí. Eu vou ter o movimento de 3 carros. O carro mais de cima, tu vê que ele deu um freadão. O carro do meio deu uma freada intermediária e o terceiro carro, ele freia bem devagar e vai para lá longe. A pergunta é, qual que tem maior impulso? O que as pessoas pensam? Maior impulso é aquele que deu um freadão? Mas olha só, impulso, pessoal, por um lado, ele é força vezes tempo, certo? Mas impulso também é a variação da quantidade de movimento. A velocidade, tu vê que os carros têm mesma velocidade inicial e têm mesma velocidade final, porque eles param. Então, se a massa do carro é a mesma e a variação de velocidade foi a mesma nas 3 situações, o impulso tem que ser o mesmo. Mas como, se um cara deu um freadão, olha ali que eu falo, olha ali, ó. O primeiro teve uma força grande, só que um tempo pequeno, parou rápido. O terceiro, em contrapartida, freou com uma força de retardamento muito pequena, mas daí o tempo foi grande, pessoal. Então vai acabar que os 3 terão a mesma variação de quantidade de movimento e os 3 terão o mesmo impulso. Muito legal essa questão aqui. Tá? Uma questão que eu prevejo para o Enem é uma questão clássica mostrando a variação da quantidade de movimento. Quer ver? É a questão, qual é a diferença de tu ter um cinto de segurança e um airbag? Qual é a diferença? Nas 2 situações, a variação de quantidade de movimento é a mesma. Por quê? Porque eu estou em movimento, o carro colide e para. Então eu estou com uma velocidade, o meu corpo está com uma velocidade inicial e final, digamos, igual nas 2 situações. Só que o cinto de segurança, olha o cinto de segurança, tem muita força, tá? Em pouco tempo.
Então vai ter muita força me segurando, daí dá um choque muito grande. Só que o que vai acontecer? No caso do airbag, quando infla a bolsa do airbag, como tu tem um tempo de frenagem maior, vai acontecer o quê? Mais tempo, tu sofre menos força, menos danos. Tá? Então, a pergunta do airbag será a seguinte: o impulso da força resultante com airbag e com cinto, o mesmo. Anota aí. O impulso será o mesmo. A variação da quantidade de movimento, a mesma. Qual é a diferença? Então, qual é a diferença? Cinto de segurança, pouco tempo, muita força. Airbag, o contrário. Mais tempo, menos força de frenagem. Por isso que te causa menos danos ao teu corpo. Tá, beleza? Então tá. Continuando. Forças internas, isso está lá no edital. Pessoal, as forças internas são as forças que existem apenas entre os corpos do sistema. Tá? Por exemplo, as forças externas, quando eu tenho uma colisão, nós vamos ver alguns exemplos agora. Quando eu tenho mais de um sistema, é quando eu tenho vários corpos. Quando as forças forem apenas entre os corpos dos sistemas, essas forças são internas, entre os corpos do sistema. Quando as forças forem, tiver força externa aos corpos do sistema, daí sim, forças externas. Então, forças entre os corpos do sistema são chamadas forças internas. Por exemplo, em colisões e em explosões, como não há, só há forças entre os corpos do sistema, já vou te dar um exemplo, a força resultante externa é zero. Isso é chamado sistema isolado. Sempre que acontecer isso, nós provamos em aula que a quantidade de movimento do sistema antes é igual à quantidade de movimento do sistema depois. Importantíssimo isso. Se chama princípio da conservação da quantidade de movimento do sistema. A quantidade de movimento do sistema antes e depois é a mesma. Tá? Por exemplo, aqui uma colisão de dois corpos. Depois nós vamos ver, tem um programinha que eu vou mostrar para vocês, esse tipo de colisão. Notem que nessa colisão, o sistema é o corpo vermelho e o azul. A força é somente entre eles. Então, o sistema é corpo vermelho e corpo azul. Então, nessa colisão aí, as forças são apenas entre eles, então são forças internas. Haverá a conservação da quantidade de movimento total do sistema, que antes é igual que depois. Agora, olha esse caso de uma explosão. Isso é importantíssimo, o caso do recuo. Olha só, essa questão é show para aparecer no Enem. Como eu tenho um canhão, olha ali, um canhão de 100 kg e uma bala de canhão e um dispositivo ali, uma pólvora que explode. O sistema é composto, então, pelo canhão, tá ali o canhão, mais a bala de canhão, mais a bomba ali dentro que explode, né, a pólvora que explode. Então, nós vamos ter que a quantidade de movimento antes da explosão do sistema, dos dois, não é de cada um, dos dois, é igual, a soma antes é igual à soma depois. Então, olha só, quantidade de movimento do sistema. Vamos lembrar, a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, se antes da explosão o canhão está parado, sem velocidade, e a bala de canhão está parada, a quantidade de movimento do sistema é zero antes. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que a soma da massa do 1 vezes a velocidade do 1, que é a quantidade de movimento do sistema depois, mais a massa do 2 vezes a velocidade do 2 tem que dar zero. Como é que vai dar zero isso, professor? Agora é que vem a moral. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que esse canhão aqui adquira... Vamos começar pela bala de canhão aqui. Tá, pode ser o canhão. Vamos dizer que o canhão adquira uma velocidade... Não, para a direita, vamos dizer que para a direita é positivo. Vou criar um referencial. Então, para a direita é positivo. Beleza? Eu vou chamar de 1 o canhão e de 2 a bala de canhão. Tá? Inicialmente, os dois estavam parados. Então, a quantidade de movimento do sistema é zero. Então, a bala de canhão tem 5 kg. 5 kg, tá? Beleza? Vamos supor que a bala de canhão saia com uma velocidade de 20 metros por segundo positiva.
Então, quanto será a velocidade de recuo do canhão se o canhão tem 100 kg? Então, no lugar de M1, 100 kg, vamos botar aqui, 100 vezes o V1, que é a velocidade vetorial do canhão. Essa soma vai ter que dar quanto? Vai ter que dar zero. Essa soma vai ter que dar zero. Então, olha aqui, 5 vezes 20 dá 100. Esse 100, como está mais aqui, vem para cá como menos 100. 100 dividido por menos 100, eu vou ter que a velocidade do canhão V1, depois da explosão, vai dar menos 1 metro por segundo. O que significa, pessoal, o menos? Na velocidade, o menos significa sentido contrário. Se a bala de canhão vai para a direita, o canhão tem que ir para a esquerda. Tá? Que é o que acontece. Então, o princípio da conservação da quantidade de movimento me permite, botei em cima, tá ali, o corpo de menor massa necessita de maior velocidade para ter a mesma quantidade de movimento em módulo que o maior. Tá? Então, se um vai para a direita com mais 100 kg metro por segundo, o outro vai para a esquerda com menos 100 kg metro por segundo. Soma mais 100 com menos 100, dá quanto? Dá zero. Então, é necessário conservar a quantidade de movimento do sistema. Agora nós vamos entrar na principal questão de princípio da conservação da quantidade de movimento. Nós teremos 3 tipos de colisão. A primeira colisão é chamada parcialmente inelástica, que é uma colisão que haverá deformação, tá? Mas eles não vão permanecer juntos após a colisão. A segunda é chamada totalmente ou uma colisão inelástica, porque olha ali, eles colidem e tem a máxima deformação possível, só que tem um detalhe. Por que ela é totalmente inelástica, essa colisão? Porque nessa colisão tu vai ter a máxima perda de energia possível. Depois eu vou mostrar para vocês. E nessa colisão aqui, pessoal, eles sempre vão ter que andar juntos. Anota aí. Colisão totalmente inelástica. Eles vão ter que andar juntos após a colisão. Tá beleza? E a terceira e última, também bem importante, colisão elástica. Na colisão elástica é uma colisão que não há deformações permanentes. Tá vendo ali um bloquinho de borracha? Ó? Ele bate e não deforma. Aquele ali, ó, no primeiro, ó, deformou. O bloco de madeira, né, ficou todo deformado, fez um furo. Nesse também deformou e andou junto. E nesse não deformou nada. Então a elástica não há nenhuma perda de energia por causa da deformação. Só que em todas as colisões, as forças são entre os corpos do sistema. Na primeira colisão, quem é o sistema? Projétil mais bloco de madeira. Na segunda também, na terceira também. Como as forças são só entre os corpos do sistema, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma colisão que é do tipo que vai sempre, não interessa, qualquer uma das colisões vai conservar a quantidade de movimento do sistema. Muito importante, o sistema de tudo, tá? No caso do projétil mais do bloco. Eu vou dar um exemplo para vocês agora. Ó, vou mostrar com detalhes as duas mais importantes, que é a totalmente inelástica. Elas andam juntos após a colisão. Se eles andam juntos, o que acontece, pessoal? Olha lá. Tem 2 caras se movimentando, te liga nisso aqui, ó, no vetorzinho. Se os dois estiverem no mesmo sentido, tu põe as duas velocidades positivas. Agora, se tiver um cara andando num sentido e outro com um sentido contrário, tu põe uma velocidade positiva e outra negativa. É assim que tu explica para as equações que os sentidos dos móveis são contrários. Tá bom? Agora, na totalmente inelástica, como eles andam juntos, olha lá, olha o que eu fiz. Eu botei a quantidade de movimento depois como se fosse um bloco só, M1 vezes M2 com a mesma velocidade. Então eu modifico aquela expressão da conservação da quantidade de movimento para a colisão totalmente inelástica. Agora, o que é a tal da colisão elástica? A colisão elástica, pessoal, é uma colisão especial também, porque ela conserva, além da quantidade de movimento, ela conserva a energia cinética total. Antes e depois da colisão, a energia cinética é a mesma. Tá? Então, além de conservar a quantidade de movimento, então agora é um pouco mais complicado. Né? O que eu faço? M1V1 mais M2V2 é igual a M1V1' mais M2V2'. Tá? Olha lá, beleza? Tranquilo? Ó. V' é a velocidade depois e aqui depois.
com a mesma ressalva. Móveis com o mesmo sentido terão sinais de velocidades iguais. Móveis com sentidos contrários terão sinais contrários, tanto de velocidade como quantidade de movimento. Agora, segue. Além de conservar a quantidade de movimento, que em qualquer colisão, pode ser elástica, todas conservam, essa colisão ainda conserva energia cinética. Nós vimos na aula passada, olha aqui, ó, M1 V1 ao quadrado sobre 2 mais M2 V2 ao quadrado sobre 2 é igual a M1 V1 linha ao quadrado sobre 2, linha após a colisão, né? Então conserva também a energia cinética do sistema. Eu quero mostrar para vocês agora, pessoal, uma simulação muito legal do FET, lá das simulações, tá? Quero mostrar aqui para vocês. Esse é o chamado laboratório de colisões, tá? Então já botei o link aí direto, tu pode entrar lá no FET e buscar, tá? Então eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver se eu vou conseguir aqui fazer o seguinte, ó. Olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma colisão unidimensional. O interessante é que eu posso botar os vetores momentum, o diagrama, eu já vou sair aqui, tá aqui atrás de mim, vou ver se eu mudo aqui. Opa, não é isso que eu quero. Opa, que eu tô perdido hoje. Espera. Deu, voltou. Bom, deixa eu ver. O que é aqui? Vamos ver aqui. Não vai rolar, não vai rolar. Tá, vamos voltar aqui. Depois eu vou tentar sair aqui da frente e mostrar para vocês. Mas olha só que interessante, tá? Eu posso colocar aqui, ó, eu vou mostrar os valores. E aqui, ó, vou mostrar o valor da energia cinética. E eu estou começando com uma situação, olha lá, ó, 0,25 joules de energia cinética. 0,25 joules de energia cinética. Esse cara vai estar parado e esse cara está em movimento, tá? Quando eu aperto em play rodar, ele vai mostrar, durante a colisão, ele vai mostrar o seguinte. Olha aqui, ó. Ele vai mostrar as quantidades de movimento, tá? E ele vai mostrar também o seguinte, depois eu vou sair aqui da frente, ele vai mostrar a quantidade de movimento antes e depois, tá? Só primeiro vamos dar uma olhada na colisão. Olha só, olha a energia cinética. Eu posso aqui, ó, controlar a elasticidade, tá? Aqui ó, nesse botãozinho. Depois em casa, testa isso aqui. Olha lá a energia cinética. Se manteve 0,25. Agora, vamos rebobinar aqui, ó. Olha só a quantidade de movimento. 0,5 do corpo 1 e 0 desse. Então, a soma das quantidades de movimento é 0,5, certo? Porque eu estou somando 0,5 com 0. Então, vamos lá. Colidiu, bateu. Olha quanto é que dá. Menos 0,25. Por que menos 0,25? Porque a 1 está voltando. Somado com mais 0,75 dá 0,50. Então, conservou a quantidade de movimento. Certo? Eu posso vir aqui, ó, nesse controle, ó, e aumentar, ó, por exemplo, a massa. Quando eu aumento a massa, olha lá, ó, estou com 1,5 kg metro por segundo. E esse aqui está com 0. Tá? O 2. Aí eu venho, colido, olha lá, ó. Esse aqui é uma colisão elástica. Essa aqui é muito legal, essa colisão elástica. Porque é uma colisão elástica quando eu tenho mesmas massas. Porque aqui, esses caras agora, tu vê que eu botei massas iguais. Quando tem massas iguais, é chamada a colisão elástica como uma troca de velocidades. Olha lá, ó. A 1 parou e a 2 continuou. Isso aí é bem interessante que tu vai ter agora o chamado pêndulo de Newton, que é uma questão que é a última questão que nós vamos então tratar aqui. Então, o que eu sugiro que tu faça? Olha aqui, ó, varia a quantidade de movimento, olha aqui, ó, muda a massa. Olha lá, muda a massa. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Esse cara tem 3, esse cara tem 0, tá? Então, quando eu clicar aqui, ó, eles vão se chocar. Olha o que vai acontecer. Olha a soma. 1 mais 2, 3, tá? Então, o interessante é tu brincar agora aqui com essas... Eu vou sair um pouquinho aqui de trás, ó, para te olhar ali, ó. Olha a quantidade de movimento, ó. Antes, olha o tamanho daquela flechinha ali, olha o tamanho daquela flechinha ali, tá? Eu vou mudar aqui um pouquinho a escala para tu conseguir enxergar melhor. Olha ali. Tá vendo? Essa flechinha pequena é a quantidade de movimento total. Essa aqui é do 1. Eu vou agora mostrar para ti, olha o que acontece com a flechinha rosa. Então, vai mudar as duas quantidades de movimento e a soma, a quantidade de movimento, olha lá, ó. A flechinha rosa não mudou.
Tá? E isso aqui que eu quero que tu faça, que tu dê uma testada. Inclusive, tu pode fazer o seguinte, ó, tu pode fazer colisões em 2 dimensões. E tu pode fazer a mesma coisa. Tu pode mostrar energia cinética. Só que eu quero mudar, antes de nós terminarmos, eu quero mudar uma coisa aqui, que é o seguinte, ó. Vou reiniciar tudo. Eu vou botar, olha só o que eu quero botar. Não vou botar aqui diagrama, vetores de quantidade de movimento. Olha o que eu vou fazer. Eu vou mexer na elasticidade. Essa aqui com 100% de coeficiente de elasticidade é uma colisão elástica. Então, bateu, conservou quantidade de movimento e energia cinética. Tá? E energia cinética. Então, a energia cinética antes e depois é a mesma. Agora, o que vai acontecer aqui, pessoal? Vai acontecer, tá lá, ó, 0,25, tá? Então, quando eu tenho essa colisão, presta atenção, eu vou botar 0,4 de energia cinética do sistema, beleza? Então, olha só, 100%, né? Vai lá, colide, bateu, olha lá, 0,85. Então, a energia cinética antes e depois é a mesma. Agora, muda aqui a elasticidade, olha lá, vamos botar 50%, uma parcialmente elástica. Então, olha lá, 0,85 de energia cinética do sistema, bateu, olha lá, perdeu um pouco de energia cinética, beleza? Então é uma parcialmente elástica. Agora, olha aqui, 0 de elasticidade. Olha o que vai acontecer para a gente fechar a nossa aula. Bateram, andaram juntas, perdeu mais energia, perdeu o máximo possível. Então, sempre que eles colidirem, aqui também tu pode mudar os dados, ó, mudar as velocidades, tu pode alterar aqui, ó. Pode até botar aqui velocidade negativa para esse cara aqui, vamos ver se ele aceita a velocidade negativa. -1, ó, aceitou. Posso até fazer uma colisão frontal desses 2 caras. Então vão lá, ó, bateram, andaram juntos depois da colisão. Então, tu pode observar que em todas as colisões conserva a quantidade de movimento do sistema, mas não conserva. Não conserva, então. Não conserva energia cinética quando a colisão é inelástica. Só conserva energia cinética na elástica. Tá? Então, dá uma brincada, tu vai aprender bastante com esse GIF aí, lá do FET, tá aqui o endereço, tá? Vai lá no FET, lá na Universidade de Colorado, que tu vai ter várias animações lá para tu mexer, e essa aí é muito legal, o laboratório de colisões. Para a gente terminar nossa aula hoje foi um pouco mais curtinha, foi muito conturbada. Vou ficar agora o restante do tempo no chat respondendo perguntas para vocês, tá? Então nós vamos ter o seguinte, olha só, caiu também no Enem de 2014. O pêndulo de Newton pode ser constituído por 5 pêndulos idênticos, suspensos em um mesmo suporte. Em um dado instante, as esferas de 3 pêndulos são deslocadas para a esquerda e liberadas, deslocando-se para a direita e colidindo elasticamente. Pessoal, as esferas têm massas iguais. Lembra que eu fiz um caso lá ali na animação com esferas de mesma massa? Colisão elástica, esfera de mesma massa, a que está em movimento para e a outra que estava parada sai com a mesma velocidade. Há uma troca de velocidades. Colisão elástica de massas iguais. Olha só. Então eu tenho 3 massas iguais que vão se chocar com 2 em repouso. Colisão elástica. Numa colisão, tem que conservar a quantidade de movimento do sistema e tem que conservar energia cinética, tá? Então, olha lá. O pêndulo de Newton pode ser constituído. Aí o que acontece? Ele quer saber o movimento dos pêndulos após a primeira colisão estar representado em qual situação. Então, vamos ver. Com calma agora, com calma. Nós temos o seguinte. Tem 3 esferas. 3 M's, todas esferas idênticas, com uma velocidade vetorial v para a direita. Então, a quantidade de movimento é 3mv para a direita. Antes da colisão, o sistema das 5 esferas tinha 3mv de quantidade de movimento. Pelo princípio da conservação da quantidade de movimento, quanto é que tem que ser após a colisão a quantidade de movimento do sistema? 3mv. Agora, olha a alternativa A. 2mv para a direita. E aqui, ó, olha essas duas. Sentido contrário. 2mv.
Soma 2mv com menos 2mv na alternativa A, a quantidade de movimento do sistema dará 0. Então não dá, não conserva. Então a alternativa A, não é a alternativa A, risca ela. Na B, 3mv somados com menos 2mv. Soma 3mv com 2mv. Dá 3mv? Não, não dá. Agora, ó, então esse aqui, B, não pode ser também. Não está conservando a quantidade de movimento. Agora, olha a alternativa C. 3mv para a direita. Essas duas paradas e 3mv para a direita. Se a quantidade de movimento do sistema era 3mv antes e será 3mv depois, pô, essa aqui conservou, é candidata. Vamos ver a outra. Aqui, 3 paradas e a quantidade de movimento do sistema, 2m. Então, nessa situação aqui, eu tenho 2mv depois. E aqui eu tenho mv. A única que conservou a quantidade de movimento foi na situação C. Eu tenho 3mv antes, 3mv depois. Então, alternativa C. Tá, mas poderia ter mais de uma com 3mv para a direita? Poderia. Mas daí tu teria que fazer uma outra coisa, que é ver a energia cinética antes e a energia cinética depois. Aí seria um pouquinho mais complicado. Mas quando as massas são iguais, sempre vai ter que ter uma troca de velocidades. Se tem 3mv, 3 vindo e 2 parado, vai ter que parar 2 e sair 3. É uma troca de velocidades. Lembrando, a troca de velocidades é apenas para o caso de massas iguais. Recomendo fortemente que tu olhe, então, aquele laboratório de colisões para olhar ali como é que a energia cinética muda ali, ó, muda o coeficiente de elasticidade. Eu recomendo então que tu analise a quantidade de movimento antes e depois do somatório, que tu vai aprender muita física ali nesses slides.